Oi? Eu posso cantar uma música com você? A música é assim, ó. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Um dia, Jesus estava andando pela praia. E era um dia comum. Os pescadores pescavam, os carpinteiros pregavam madeira, os soldados faziam suas guardas. Tudo normal. De repente, naquela praia, Jesus começou a falar de amor, assistência aos pobres, aos órfãos, às viúvas. Ele falava do reino de Deus. E aquele povo passando por uma colonização pelo Império Romano, ao ouvir falar de amor, quis ouvir mais. E se juntou ali para ouvir ele falar. Virou uma multidão. E a multidão era tão numerosa que ele quis se separar um pouquinho para continuar falando. E ele subiu num barco. E ali ele discursava para aquela galera toda. Mas ainda assim não era o suficiente. Sabe o que ele fez? Ele pediu para Pedro, o dono do barquinho, se afastar da praia. E Pedro foi para o meio do mar. Mais ou menos o mar. E ali no meio do mar da Galileia, ele começou a discursar para a multidão. E ele falava e falava e falava. Mas por algum motivo, em algum momento, Jesus olhou para Pedro, olhou para o barco e olhou para a rede. Sabe o que ele viu? Rede lavada, barco vazio e Pedro sentado. Estranho, né? Aí Jesus olhou para Pedro, olhou para o barco e olhou para a rede. Sabe o que ele viu? Rede lavada, barco vazio e Pedro sentado. Ele não gostou muito disso. Sabe o que ele fez? Ele olhou para Pedro, olhou para o barco, olhou para... Isso, ele olhou para a rede. Sabe o que ele viu? Rede lavada, barco vazio e Pedro sentado. Ele falou: Pedro, faz o seguinte, me diz aonde você jogou a rede. Pedro falou: ali, Jesus, eu joguei ali, à esquerda, não tá, ali, foi ali que eu joguei a rede. Ele pegou e falou: Pedro, você vai fazer o que eu vou te falar. Vai lá e joga a rede do outro lado, Pedro. Do outro lado. É Pedro: mas Jesus, eu compreendo que tu é um cara assim que sabe falar com o povo. Eu compreendo que tu é um cara assim que sabe dialogar com o povo. Mas... eu sou pescador, né, Jesus? Eu sou pescador. Pra que... sabe, eu passei a noite inteira pescando. Não peguei nada, Jesus. Não tinha uma piabazinha, né? Eu cantei, sai, 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 ô piaba. E nada. Nada, Jesus. Nada. Zero, zero, zero. Nada. Pedro, Jesus falando, ó. Pedro, joga a rede do outro lado, meu filho. Faz o que eu tô te falando. Jesus, eu passei a noite inteira pescando e não peguei nada. Mas debaixo da tua palavra eu vou lá e vou lançar a rede. Pedro pegou e jogou a rede do outro lado, onde Jesus tinha mandado. E aí ele foi puxar a rede. No que ele foi puxar a rede, ele falou: calma aí, Jesus. Calma, sair daí de trás que eu acho que a rede agarrou. Deve ter alguma coisa aí no fundo do mar, porque ela agarrou. E ele foi puxando, puxando, puxando. Ela demorava a vir, pesada, pesada, pesada. Quando ele puxou, que ele viu, saindo pra água. Saindo assim, era peixe. Tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinha muito peixe.
Não tinha como contar. Muito peixe mesmo. Tinha tanto peixe que Pedro teve que chamar 2 amigaços dele, sócios de pescaria de Pedro. Ele gritou: João! Tiago! Eles estavam em outro barco. Me ajuda aqui, que tem muito peixe, cara, tem muito peixe. Eles não acreditaram, porque, poxa, a gente passou a noite toda, não tinha nada. Agora Pedro pede ajuda, dizendo que não consegue puxar uma rede. E aí eles foram com outro barco lá ajudar Pedro. Os 2 barquinhos juntos, todo mundo junto conseguiu puxar a rede, encher os 2 barquinhos, os peixes que tinha na rede. 2 barquinhos repletos de peixe, no mesmo mar, onde ele passou a noite inteira para pescar peixe. Ele só teve que mudar a forma de pescar. Ele só teve que mudar o lado para onde ele jogava a rede. Jesus olhou para Pedro, olhou para o barco e olhou para a rede. Sabe o que ele viu? Rede suja, barco lotado e Pedro deitado, arriado de tanto cansaço. E é isso. Eu agradeço por você ter me ouvido.